Bom, queridos, hoje nós vamos meditar o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15. Fizemos a leitura de 20 versículos, do versículo 1 ao 20. E são palavras de Jesus. Grande parte do que vocês acabaram de ler são palavras que foram ditas por Jesus. Aquela Bíblia ali, ela tem as letras em vermelho, que foram as palavras de Jesus, para a gente ver o quanto que Jesus falou nesse texto. Jesus foi questionado. Jesus foi questionado porque o judeu sempre foi um povo muito ligado à limpeza, aquilo que é puro. Então o judeu sempre teve a concepção daquilo que contamina. Então tem os animais que são chamados de animais impuros, né? Por exemplo, se a pessoa encostar numa pessoa morta, ela se torna impura por ter encostado em alguém morto. A mulher, quando ela está no seu período menstrual, ela está impura. Então, para ela se tornar pura, tem todo um processo de purificação. Então, o judeu sempre foi muito ligado a isso. Percebe que em São Paulo, o bairro onde tem a maior concentração da colônia dos judeus é um bairro chamado Higienópolis, que tem esse nome justamente porque vem da palavra higiene. É tudo, eles são muito ligados a isso, ao puro e impuro, ao que pode e ao que não pode. E os religiosos daquela época, quem? Os escribas e fariseus, né? Aqueles que eram ligados à sinagoga, aqueles que eram ligados ao templo, aqueles que tinham os preceitos da palavra, da Torá, muito firme neles. Eles questionaram Jesus. Eles observaram Jesus e os seus discípulos e eles perceberam que os discípulos transgrediram a tradição dos anciãos. Qual foi a tradição que eles transgrediram? Versículo 2. Eles comeram sem lavar a mão. Sim. Então eles comeram e transgrediram o mandamento, que tem que se lavar as mãos. Isso é muito interessante, né? Quando você chega no Muro das Lamentações, lá em Israel, lá, quando você entra naquela esplanada do muro, tem várias pias mesmo, com aquelas torneiras e tal. Então você entra lá e é normal você entrar e ver judeu. Antes de orar no muro, eles lavam as mãos, né? Para que tudo que eles tocar sejam limpos. Lavam aqui o nariz, né? As entradas do nariz. Lavam as orelhas, para que eles possam ouvir Deus fala. É muito interessante isso. Então eles são muito ligados a essa questão do puro, do impuro, do lavar. E eles olharam, os discípulos comeram, pegaram o pão. Vocês viram que quando eu cheguei aqui, vocês me serviram o café? Eu falei, eu vou no banheiro. Fui no banheiro e lavei as mãos, né? Para comer. Porque isso é um costume nosso. E nós sabemos que, de certa forma, é o certo fazer. Nós estamos ainda na pandemia, e na pandemia a gente viu a importância que é lavar as mãos. E não é lavar a mão, né? Simplesmente é lavar, passar. Até isso a gente teve que aprender a fazer na televisão. Eles ensinavam isso, né? Passar o álcool para higienizar. Eles viram que os discípulos estão comendo, tomando café, participando lá da mesa, sem lavar as mãos. Eles foram questionar Jesus. E Jesus, ele tinha muita facilidade para falar. Ele falava com todos. Jesus falava desde o camponês até aquela pessoa mais como Nicodemos, que era um doutor, né? Ele falava desde aquela senhora mais simples até aquele homem estudado. E ele falava com clareza e todos entendiam. E Jesus usou uma parábola. E a parábola também era um meio que Jesus usava para falar. A parábola ele pegava algo de um contexto, algo do cotidiano, para explicar algo espiritual. Então ele contava a parábola do semeador. Todo mundo sabe o que é semente. Então ele ia lá e contava uma parábola. Parábola da rede, da pérola, da ovelha perdida. E aqui ele conta exatamente a parábola para dizer para eles que o que contamina o homem não é o que a pessoa está ingerindo, mas é o que sai da boca dela. Mas não faz sentido. Realmente não faz sentido o que Jesus disse se a gente ouvir simplesmente com um ouvido racional. Como assim? Como assim é o que contamina? Porque se eu tomar algo aqui que não está... que tem um veneno aqui dentro, se eu tomar, eu vou me contaminar, né? Se eu tomar algo impuro, eu vou me contaminar. Vocês sabem disso, né?
aquilo que você ingere de substância química vai te fazer mal. E Jesus falou, não, o que faz mal não é o que está ingerindo, não. O que faz mal é o que sai da boca de vocês. E eles não entenderam. Daí Jesus explicou para os discípulos qual era o sentido. E ele falou, que contamina o homem, versículo 11, não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso contamina o homem. Ele não estava falando do físico. Então a Bíblia, ela é um livro, é igual ao Apocalipse, né? Tem muitas imagens, figuras, e às vezes as pessoas não entendem, porque a gente tem que compreender o sentido espiritual da palavra. Jesus chegou para Nicodemos e falou, você precisa nascer de novo. Mas como assim nascer de novo? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus falou, não é isso. Você tem que se regenerar. Jesus tem um vinho novo. Mas como assim vinho novo? Jesus tem coisas novas pra gente. É isso que o texto está dizendo, né? Então Jesus falou assim, não é o que entra, mas é o que sai. E os discípulos perguntaram, Senhor, explica pra gente. Pedro falou, explica melhor pra gente. Como assim? Porque até hoje eu ouvi dizer que se eu como algo impuro, eu fico mal. Vou sentir dores, vou ficar doente. Como que não é isso que faz mal? E Jesus explicou para eles. Versículo 18. Bom, deixa eu explicar melhor. O que sai da boca, o que vocês falam, isso vem do coração. Isso que contamina o homem. Então vocês são contaminados, nós somos contaminados por aquilo que nós falamos. Porque a boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. As nossas atitudes, elas são atitudes que antes de serem atitudes, elas foram sentimento no coração. Tudo começa aqui dentro. E Jesus explicou melhor. Aí do coração de vocês, do nosso coração, do coração de cada um de vocês, procede os maus pensamentos. Antes de ser uma atitude, foi um mau pensamento. As mortes que vocês fazem, antes de vocês matarem, isso foi um pensamento. Antes de ser adultério, isso era um pensamento antes. Antes de você adulterar, você pensou. Antes de você fornicar, antes de você praticar furto, antes de você dar falso testemunho de alguém, blasfemar contra Deus, tudo isso que é ruim, antes de você fazer, isso foi um sentimento no coração de vocês. E isso contamina. É isso que destrói o homem. Não é no comer sem lavar as mãos. Jesus estava falando de uma coisa muito mais elevada. E essa palavra ela tem muito a ver com a gente. Porque antes da gente fazer qualquer coisa, ela foi um pensamento. E enquanto é pensamento, você controla. Sim. Enquanto é pensamento, você consegue voltar. Enquanto é pensamento, você consegue pensar melhor. Agora o problema é que muitas coisas nós fazemos atropelando por impulso e vai e faz. Depois você para e fala assim, meu Deus, que eu fiz? Onde eu estava com a minha cabeça quando eu fiz isso? Então tem pessoa que vai lá e faz o inferno na vida da mulher. Vai lá e faz o inferno lá onde trabalhava, perde o emprego e fala, meu Deus, onde que eu estava com a minha cabeça? Perdi um baita de um emprego, né? Perdi uma baita de uma mulher. Perdi uma oportunidade. Perdi algo que estava aqui na minha mão porque eu fui lá e agi por impulso. Não controlei. Então, a Bíblia vai dizer, Tiago vai falar, que aquele que domina a sua língua, consegue controlar os seus instintos, esse é sábio. Esse é poderoso, porque ele consegue dominar a sua língua. Um dos frutos do Espírito que Paulo fala lá em Gálatas, qual que é? É o domínio próprio. E o que é o domínio próprio? Eu quero, eu posso fazer, eu quero, mas eu não vou fazer. Eu tenho domínio próprio. E o maior teste de domínio próprio que vocês terão na vida de vocês, não é o teste lá fora. Lá fora, vocês vão ter que passar por isso. Porque as oportunidades elas vão surgir. Alguém vai chegar e vai oferecer. A vida vai proporcionar para vocês oportunidades de voltarem à vida que vocês tinham. Mas o maior teste é estar aqui dentro. Porque aqui dentro
a porta está aberta. Né? A porta está aberta. E se você chegar e falar assim, eu quero ir embora, você está fazendo o que o teu desejo quer. Mas isso só demonstra que você não tem o domínio próprio. E se você não resiste ficar aqui, você não resiste dominar a vontade de estar lá fora, a saudade de estar lá fora, o desejo de estar lá fora, significa que quando você estiver lá fora, a primeira ou a segunda oportunidade que você tiver, você vai cair de novo. E isso é muito fácil de perceber. Muito fácil. Então, eu trabalho com dependência química há muitos anos. Muitos anos mesmo. Pelo menos há uns 16, 17 anos, né? E eu já ouvi de tudo. Já vi de tudo. Já vi pessoas entrarem e tem a aparência de que vai dar certo. E eu chegar para minha mãe e falar assim, mãe, infelizmente não vai dar certo. Mas por que você acha? Porque você percebe que nas mínimas coisas a pessoa já não tem o domínio. Ela não vai resistir à tentação lá fora. Porque a tentação ela vem. Cada um na sua fraqueza, no seu momento mais difícil. Então, queridos, quando Jesus falou que o que faz mal pra gente, o que contamina, é o que sai, ele estava dizendo exatamente isso. É o que está aqui dentro. Que se a gente não controlar, se a gente não segurar, se a gente não conter, infelizmente, nós vamos sofrer demais na vida. Nós vamos voltar novamente para estaca zero, né? E Jesus falou isso com pessoas que na hora que eles ouviram, eles não entenderam. E ele fala depois para os discípulos questionaram ele para entender melhor. Daí eles puderam compreender. E hoje nós podemos compreender essa palavra, né? Tenha domínio próprio. E já comece a testar esse domínio próprio, né, lá fora. Lá fora você vai precisar. Mas o teste é aqui dentro. O desejo, a vontade de desistir, a vontade de ir embora. Aquele pensamento de que eu já estou bem, já estou bom. Já faz aí 1 mês, já faz 2 meses. Já faz 3 meses que eu tô bem. E não é bem assim. A gente sabe que não é bem desse jeito. Né? Tem uma irmã da nossa igreja, ela passou por um procedimento cirúrgico essa semana. E ela passou por um procedimento cirúrgico, né? Fez uma abertura na barriga para tirar as peles, tirar a barriga. É como a cesárea que uma mulher faz. Eu não sei se as esposas de vocês já fizeram cesárea. E a cesárea faz cortes na pele. E são 7 peles que nós temos aqui. 7 peles, né? Então, quando faz o corte, faz o procedimento e tal, e fecha. Você olha assim... Abdominoplastia. Abdominoplastia é o procedimento. Quando você olha assim, tá certinho, tá legal. Parece que tá bom. Porque você olha por fora... Aquela primeira pele tá legal, mas são 7 peles por dentro. Lá dentro tá tudo solto, tá tudo... Porque lá dentro a pele ainda ela tem a umidade do corpo, então assim, não tá bem ainda. Precisa passar por um procedimento, um processo, para daqui tanto tempo, beleza, tá recuperado. Então, aqui dentro é um lugar que engana muito. Porque o cara chega aqui pesando 10 quilos, dá 1, 2, 3 semanas que ele tá aqui dentro... comendo e dormindo certo, comendo certo, dá 1 mês, o cara tá grande, tá forte, tá bonito, já corta o cabelo, já faz a barba, já tá com outra aparência. Ele se olha no espelho e só vê a primeira camada da pele. Tô bem já, tô legal. Já tô lendo até a Bíblia. Só que ainda não tá um processo como deve estar. Então requer tempo, requer paciência. E aqui é onde vocês são testados. Aqui vocês têm a chave, né? Paulo falou o seguinte, Paulo, quando escreve aquela carta a Filemão, ele fala assim, eu sou escravo de Jesus, eu sou escravo de Cristo. E a diferença de um escravo comum para um escravo de Cristo é que o escravo comum, ele está algemado e ele não pode se soltar. O escravo em Cristo, ele está algemado em Cristo. Só que a chave da algema está com ele. E na hora que ele quiser soltar e ir embora, você tem um livre-arbítrio. Na hora que você falar, não quero mais Jesus, ele vai te respeitar. É o filho pródigo, né? Eu quero ir embora. Eu quero a minha parte. O pai queria? Claro que não. Mas ele respeita.
Então, se amanhã você escolher desistir, abandonar, Deus vai te respeitar. Mas saiba que você está fazendo algo que não é a vontade dele. Isso vai gerar consequências. Amém? Então acalma o coração, espera o tempo de Deus, domínio próprio. E o grande teste, se vai dar certo lá fora, ele começa aqui dentro. E tem pessoas que saem daqui, e eu falo para minha mãe, eu tenho certeza que vai dar certo. Tenho certeza. Por quê? Porque conseguiu ter o equilíbrio, né? Passou por estresse aqui dentro, por chateação, mas ficou focado. Significa que lá fora, na hora que a pressão da vida bater, o cara vai permanecer focado. Não vai cair em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir Jesus, então. Essa é a palavra de hoje. Glória a Deus. Vamos fazer